Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa aula de Matemática 2 de hoje, a gente vai estar iniciando os estudos sobre o conteúdo de relações trigonométricas, também conhecido como razões trigonométricas aplicadas no triângulo retângulo. São três relações, três razões trigonométricas básicas, né? O seno, o cosseno e a tangente, que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam motivados a fim de entender esse conteúdo para que vocês consigam realmente ter um bom resultado ao final dessa videoaula, um resultado no sentido de compreensão desse conteúdo. Então, peguem um caderno de vocês, lápis, caneta, borracha, o material necessário mesmo de aula, para que vocês possam anotar as informações pertinentes, mais importantes que vocês vão ver nessa videoaula. Beleza? Então vamos dar início. Iniciando mostrando aqui para vocês, como vocês podem observar já aqui na tela, os objetivos da nossa aula. O primeiro objetivo que eu quero que vocês saiam dessa aula compreendendo, né, tendo essa habilidade já bem fixa, ou pelo menos uma ideia dela, sobre essas relações, essas razões trigonométricas aplicadas no triângulo retângulo, é o seguinte: resolver uma situação problema envolvendo relações trigonométricas. Vocês sempre serão cobrados, por exemplo, imaginando já no futuro, numa avaliação bimestral, envolvendo esse conteúdo de relações trigonométricas aplicadas no triângulo retângulo, vocês serão cobrados, digamos, será exigido de vocês, principalmente essa primeira habilidade, que é o nosso primeiro objetivo da nossa aula, que é resolver uma situação problema envolvendo relações trigonométricas, beleza? Nunca vai vir lá, por exemplo, só um triângulo retângulo para você determinar aquele lado. Mas, claro, o conteúdo de relações trigonométricas ele permeia ali o triângulo retângulo para a gente definir qual a medida de um lado. Porém, até você chegar nesse triângulo retângulo, antes disso, vem uma situação problema, que há a necessidade de você ler, de você interpretar, para só depois aplicar o conhecimento matemático, beleza? Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês como a gente resolve uma situação problema envolvendo relações trigonométricas. Para a gente resolver uma situação problema envolvendo relações trigonométricas, vocês têm que ter outras habilidades básicas, que é mais um, por exemplo, mais um objetivo da nossa aula de hoje. Qual é, professor? Conhecer as relações trigonométricas. E eu já falei um pouquinho no slide anterior quais são as relações trigonométricas que a gente vai estudar hoje: seno, cosseno e tangente. Mais uma vez repetindo, seno, cosseno e tangente. Então vocês têm que sair da aula daqui com esse conhecimento dessas relações, essas razões trigonométricas, tanto do seno, como do cosseno, como da tangente. Por isso que é importante que vocês peguem o lápis, caneta, borracha, para que vocês possam anotar essas informações. E por fim, para que a gente consiga resolver essa situação problema, também é importante que vocês tenham aí a noção já, né, ou a memorização da tabela dos ângulos notáveis. Tabela dos ângulos notáveis é essa que também eu vou mostrar aqui para vocês na aula de hoje e também reforço mais uma vez que é importante que vocês registrem no caderno de vocês. Então, esses são os três objetivos da nossa aula de hoje. Resolver uma situação problema envolvendo as relações trigonométricas, mas você só vai conseguir resolver essa situação problema envolvendo relações trigonométricas se você tiver o conhecimento das próprias relações trigonométricas e além da tabela dos ângulos notáveis. Então vamos lá ver qual é essa situação problema. Então, iniciando com a leitura da situação problema. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 30 graus. Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente, né? Então vamos lá, vou repetir a situação problema. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 30 graus. Então, ó, esse avião, ele levantou o voo sobre um ângulo constante de 30 graus. Para que a gente possa representar essa situação descrita, a gente vai fazer aqui o solo, né? Já tracei a linha aqui, essa linha vermelha, como vocês podem ver aqui, que ela representa o solo, o chão, tá certo? Digamos assim, a pista de voo que esse avião percorreu, digamos assim. E aí, a questão fala que ele levanta o voo sobre um ângulo constante de 30 graus. Então, o avião, ele levantou o voo, ó. Ele levantou o voo aqui com um ângulo constante de 30 graus. Então, já vou colocar aqui que esse ângulo é de 30 graus, como vocês podem ver aqui. Pronto, passei o ângulozinho aqui só para ficar visivelmente mais legal, né? Mais fácil de vocês entenderem. Então tá aqui, ó, o avião ele levantou o voo sobre um ângulo constante aqui, como vocês podem ver, de 30 graus. E a questão fala, após percorrer 2.000 metros. Então imaginamos que essa linha aqui foi o que ele percorreu, né? Que no caso é 2.000 metros, que a questão nos fala. Então coloquei aqui 2.000 metros. Logo, aqui acima, né, nesse tracinho aqui, digamos assim, nesse último tracinho da linha pontilhada,
tá quem? Tá o avião. Então já colocamos aqui, coloquei o nome avião para representar onde ele está. Então, continuando, após percorrer 2.000 metros em linha reta, aqui os 2.000 metros que o avião percorreu, sob um voo constante aqui, né, de 30 graus, como vocês podem ver aqui, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Está aqui o avião, qual é a altura atingida por esse avião aqui em relação ao solo, né? Dá para a gente imaginar quanto é? Pronto. Eu vou passar uma linhazinha aqui, só para a gente marcar quanto é. Pessoal, vocês conseguem, olhando aqui para esse desenho, para essa representação, identificar qual é a altura que esse avião está? A gente não sabe ainda, mas vamos descobrir através das relações trigonométricas. Como não sabemos ainda, eu vou dizer que é x, tá bom? Então, a altura que o avião está em relação ao solo, em relação ao chão, a linhazinha vermelha aqui é x. E aí, o que é que vocês têm que perceber aqui de início? Percebam o quê? Que em relação ao solo, ó, em relação à linha tracejada e essa linha contínua aqui, ó, solo, linha tracejada, linha contínua. O que é que a gente tem aqui? A gente nada mais tem do que a representação de um triângulo retângulo, tá bom? A gente tem aqui, ó, a representação de um triângulo retângulo. Onde? O que é que a gente tem de informação sobre esse triângulo retângulo? Temos aqui que a hipotenusa dele, ó, a hipotenusa dele é igual a 2.000 metros. Por que, professor, que a hipotenusa dele é igual a 2.000 metros? Porque sempre o lado oposto ao ângulo reto do triângulo retângulo, ó, temos aqui, ó, hipoteticamente, o ângulo reto, tá certo? A medida do ângulo reto que vale 90 graus desse triângulo retângulo. Então, o lado oposto a ele, ó, tá aqui o ângulo reto. Lado oposto a ele vale quanto? Vale 2.000 metros. Logo, toda vez essa medida que está oposta ao ângulo reto, ela representa a hipotenusa. Beleza, galera? Ela representa a hipotenusa. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem a medida da hipotenusa, ó, como vocês podem ver aqui, ó, 2.000 metros. E temos mais o que aqui? Temos o lado oposto a esse ângulo aqui, ó, a esse ângulo notável aqui, que no caso é 30 graus. Vale quanto? Vale x. Beleza, galera? Então, aqui são as informações que a gente tem para resolver a questão. A medida da hipotenusa e a medida do cateto oposto. Cateto oposto a quem? Ao ângulo dado como referência na questão, que é esse ângulo aqui de 30 graus. Beleza? Mas aí, professor, como é que eu vou fazer para resolver essa situação problema? Para resolver essa situação problema, pessoal, vocês precisam ter a noção daqueles dois objetivos que eu falei para vocês. Primeiro, conhecer quais são as relações, as razões trigonométricas, no caso seno, cosseno e tangente, e também saber qual é a medida da tabela ali dos ângulos notáveis. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, para que a gente logo depois possa resolver essa situação problema. Vamos lá? Então, pessoal, a gente vai fazer o estudo e a partir daqui é necessário mesmo, pessoal, que vocês registrem quais são essas relações trigonométricas que eu vou passar aqui agora para vocês. Registrem no caderno de vocês, especificamente na matéria de Matemática 2, tá bom? Então, a primeira relação trigonométrica é chamada de seno. O seno de x graus, de um ângulo aí que a gente não tem, né? Porque eu estou apenas dando um exemplo para vocês aqui, é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, toda vez que vocês tiverem a relação do cateto oposto sobre a hipotenusa, ou, deixando mais claro ainda, quando no triângulo retângulo tiver o cateto oposto e a hipotenusa, vocês já sabem que vão aplicar a relação do seno. Seno de quantos graus, professor? Vai depender do ângulo que é dado como referência na questão. Beleza, pessoal? Então, toda vez que um triângulo retângulo tiver a medida do cateto oposto e a hipotenusa a um determinado ângulo, tá certo? Vocês vão fazer a relação do seno. Vamos lá? Notem aí, galera. A segunda relação trigonométrica é a relação chamada de cosseno. O cosseno de x graus, porque eu não sei qual é esse ângulo que vai ser dado pela questão, vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, prestem bem atenção. Quando num triângulo retângulo, a partir de um determinado ângulo, vocês tiverem a medida do cateto adjacente e da hipotenusa, vocês vão fazer a relação do cosseno. Beleza, galera? Tem cateto adjacente? Tem. Tem hipotenusa? Tem. Então, aplico a relação do cosseno. Beleza? Vamos lá, continuando. Nossa terceira relação trigonométrica, chamada de tangente.
tangente de x graus. Esse x aqui, professor, por que é que você colocou ele? Não estou entendendo, não. Esse x aqui é apenas representativo. Aqui pode vir um ângulo na questão 30 graus, 45, 60 graus, tá bom? Vai variar dependendo da questão aí. E aí, a tangente vai... quando é que você vai aplicar a relação da tangente? Quando, no triângulo retângulo, em relação a um determinado ângulo, notável, você vai ver lá o cateto oposto e o cateto adjacente. Tem o cateto oposto e o cateto adjacente? Sim. Então, você vai aplicar a relação da tangente. Então, galera, não esqueçam de notar isso, porque vai ser necessário para a gente resolver a nossa situação problema aqui posteriormente e ainda mais para os estudos futuros sobre esse conteúdo. Beleza? Galera, mostrando para vocês aqui agora a nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Nós, alunos de primeiro ano do ensino médio, né, nas turmas de primeiro, aí que eu dou aula de matemática 2, B, C e D, aqui da escola, vocês vão se preocupar somente nesse primeiro momento, claro, depois a gente vai aprofundar o conteúdo, vocês vão se preocupar nesse momento apenas com os ângulos notáveis. A gente vai utilizar apenas os ângulos notáveis. Quais são eles? 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá bom? Sempre que a gente estiver recorrendo a esse estudo de situações, problemas envolvendo relações trigonométricas, a gente sempre vai trabalhar de início com os ângulos notáveis, que são eles de 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá bom? Então vamos lá. Cada um desses ângulos, de 30, 45 e 60 graus, vai ter um valor a variar dependendo da relação que a gente utilizar. Por exemplo, a gente tem quantas relações trigonométricas? Temos aqui o seno, temos o cosseno e temos a tangente. Para o seno, tem o valor do seno de 30 graus, que é 1 meio. Tem o valor do seno de 45 graus, que é raiz quadrada de 2 sobre 2. E tem o valor do seno de 60 graus, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Beleza? E para o cosseno, é a mesma coisa. A gente vai ter, cosseno. Vamos ter aqui, prestem bem atenção. Em relação ao ângulo notável de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Quanto é que vale o cosseno de 45 graus? Vale raiz quadrada de 2 sobre 2. Quanto é que vale o cosseno de 60 graus? Vale 1 sobre 2, ou 1 meio. Beleza, galera? Perceba aqui, já dando uma dicasinha para vocês. O seno e o cosseno, eles têm uma relação muito grande aqui em relação aos seus ângulos notáveis. Perceba aqui, o seno de 30 graus ele começa com 1 sobre 2. Depois, raiz quadrada de 2 sobre 2. Depois, raiz quadrada de 3 sobre 2. Pronto. E o cosseno é o inverso. Começou aqui, com raiz quadrada de 1 sobre 2. Se no seno começou, no cosseno termina. E depois, perceba que o ângulo de 45 graus é o mesmo valor, tanto para o seno como para o cosseno. E perceba que o cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2, tem o mesmo valor do seno de 60 graus, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Professor, tá uma confusão na minha cabeça, eu não sei. Pessoal, nesse momento, o que é que você precisa fazer e saber em relação a essa tabela dos ângulos notáveis? Note na matéria de matemática 2 aí do seu caderninho. Depois você retoma esse estudo, tá bom? Você, assim, olhando para memorizar, vai ser um pouco mais difícil assim de primeira, só olhando aqui para a tela dessa videoaula. Beleza, galera? Nota, dá uma pausa no vídeo, nota a tabela dos ângulos notáveis e aí depois, aí futuramente, aí nos próximos dias, né, nas nossas próximas aulas de matemática, você vai fazendo esse estudo, você vai ter que memorizar tanto o seno como o cosseno, como a tangente dos ângulos de 30, 45 e 60 graus. E aí também nas nossas aulas futuras, como é apenas uma introdução aqui, eu vou também dar algumas dicas de memorização dessa tabela. Então, nesse momento, vocês só precisam anotar para que vocês possam estudar e memorizar, tá certo? Cada um desses valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Então, vamos lá, a tangente de 30 graus, para finalizar aqui, é raiz quadrada de 3 sobre 3. A tangente de 45 graus é 1. A tangente de 60 graus é raiz quadrada de 3. Beleza, galera? Então é isso. Notem, não esqueçam de notar para o vídeo. Notem isso aqui para que vocês possam estudar em casa, para memorizarem, porque vai ser necessário para nossas aulas futuramente. Feito todo esse estudo, pessoal, de conhecer quais são as relações trigonométricas, de conhecer a tabela dos ângulos notáveis, a gente volta aqui para resolver a nossa situação problema que foi introduzida lá no início da nossa aula. Então vamos lá. Ela dizia o seguinte: um avião levanta voo sob um ângulo constante de 30 graus.
Após percorrer 2.000 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Agora a gente vai, depois que a gente fez esse estudo, conseguiu compreender, ou melhor, pelo menos conhecer, né, as relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, e a tabela dos ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, a gente já tem bagagem suficiente para resolver essa situação paulena. Então vamos lá? Mais uma vez, coloquei aqui essa linha de vermelho para representar o solo, como se fosse a pista de voo que esse avião percorreu, tá certo? E aí ele levanta o voo, como a questão fala, percorrendo aí 2.000 metros. Colocamos aqui, né, o ângulozinho de 30 graus, né, e 2.000 metros, tá certo? Professor, de onde foi esse ângulo aqui de 30 graus? Lembrando que eu já expliquei isso aqui no início da nossa videoaula, estou retomando aqui a situação problema, mas vamos lá. É porque a questão fala que esse avião, ele levantou o voo sob um ângulo constante de 30 graus. Então aqui, ó, imaginamos que temos um ângulo constante, como vocês podem ver aqui, de 30 graus. Beleza? Então já coloquei ali o 30 graus, como fala a questão. E aí esse avião, que está representado aqui, o que ele percorreu pela essa linha tracejada, que foi 2.000 metros, ele está nessa altura, né? Nessa determinada altura aqui, em que está o nome de avião representalmente falando, tá bom? Então, a questão simplesmente quer saber o quê? Qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Qual será essa altura aqui que o avião está em relação ao solo? Não sabemos, então vou passar essa linha contínua e dizer que é x, tá bom? Então, pessoal, o que é que vocês têm que ver aqui, ó? Vocês têm que perceber que aqui a gente tem a representação de um triângulo retângulo, como eu já mostrei aí lá no início da nossa explicação, onde aqui eu tenho um ângulo reto, possivelmente medindo 90 graus, tá bom? E aí a gente tem o lado oposto a esse ângulo reto, ó. Temos aqui um ângulo reto, lado oposto a ele, a gente vai chamar de quê? Vai chamar de hipotenusa. Então, esse 2.000 aqui, ele representa o valor da hipotenusa. E o que é que a gente tem mais aqui, professor? A gente sabe que o ângulo dado como referência nessa questão é esse ângulo aqui de 30 graus, tá bom? Porque é o que a questão fala, tá bom? A respeito dele. E o que é que ela quer saber, professor? Já que esse ângulo de referência é de 30 graus? Ela quer saber, simplesmente aqui, ó, o valor de x, que representa a altura que o avião está em relação ao solo. Então, ela quer saber o valor de x, ela quer saber o valor de x, e para isso, me dá como ângulo aqui de referência, que eu vou tomar como referência 30 graus, que é um ângulo notável, a gente vai trabalhar só com ângulos notáveis, e me dá também o valor da hipotenusa, que é 2.000 metros, tá bom? No caso aqui, a gente vai tomar só como 2.000. Beleza? Então, o que é que eu tenho aqui, professor? Eu tenho aqui o ângulo de referência, ó, esse ângulozinho aqui de referência, beleza? Eu tenho esse ângulozinho de referência, que está medindo aqui, como vocês podem ver, 30 graus. E aí eu tenho o lado oposto a esse ângulo de referência, que é o que a questão está querendo saber. Ó, lado oposto ao ângulo de referência. Tá bom, galera? Esse lado oposto ao ângulo de referência, a gente vai chamar ele, ó, lado oposto. Se é o lado oposto, ele vai representar o cateto o quê? Ele vai representar o cateto oposto. Ora, se ele é o lado oposto, logicamente ele representa o cateto oposto. Então, ó, esse x aqui que a gente está procurando, ele representa o cateto oposto. Então, ó, cateto oposto, colocamos aqui, tranquilo? E esse cateto oposto, ele vai representar que relação trigonométrica? O seno, o cosseno, a tangente? Não sabemos, vai depender de quem vai ficar abaixo dele aqui. Tá bom? Que representa essa relação. E quem vai ser que vai ficar abaixo dele, professor? Vai ser a medida que a questão está dando. Ela nos dá a medida aqui do solo, dá, pessoal? Ela nos dá a medida aqui desse solo, quanto é que vai daqui até aqui? Ela não nos dá, tá bom? Não nos dá, tá bom? Como ela não dá, então a gente vai procurar a medida que ela está mostrando para a gente, está expondo, que no caso é essa daqui, ó, 2.000 metros, que representa a hipotenusa, uma vez que é o lado do triângulo retângulo que está oposto ao ângulo reto. Então ela nos dá a hipotenusa. Então, colocamos aqui a hipotenusa abaixo do cateto oposto. E aí eu quero ver quem é bom de memória agora, ou pelo menos quem notou no seu caderno, né? Eu quero saber qual das relações é o seno, é o cosseno ou é a tangente que representa essa razão aqui do cateto oposto sobre a hipotenusa? É o seno, tá certo, galera? O seno, ele é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Quem notou aí sabe disso. Ó. Vocês podem conferir e voltar ao vídeo aula. Seno vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é aquilo que eu falei. Quando a gente tem o cateto oposto sobre a hipotenusa, a gente tem aqui a relação do seno, beleza? Professor, mas vai ser o seno de quantos graus? Do ângulo de referência que a gente tomou. Qual foi o ângulo de referência? Foi esse que eu pintei aqui, ó, que vale 30 graus. Então, aqui vai ser o seno
de 30 graus. Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Repetindo, ó, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Por que o seno? Porque a gente está tomando aqui como base, ó, cateto oposto e a hipotenusa. E por que é 30 graus? Porque é o ângulo que a gente toma aqui de referência para determinar tanto o cateto oposto como a hipotenusa desse triângulo. Beleza, galerinha? Então é basicamente isso. Professor, pronto, e aí eu quero saber a altura. Você me mostrou aqui foi a relação que eu vou usar. Pronto, é a partir daqui que a gente vai descobrir a altura que esse avião está em relação ao solo. Como? Já montamos o nosso cálculo. Falta o quê? Apenas substituir para a gente resolver. Vamos lá? Agora eu quero saber quanto é que vale o seno de 30 graus. Olhem na tabela do ângulo notável de vocês, que eu espero que vocês tenham notado aí no caderno de vocês, na matéria de Matemática 2. Se não, voltem um vídeo e notem, pessoal, porque senão vai ficar complicado. Quanto é que vale o seno de 30 graus? Quanto é que vale aqui o seno de 30 graus? Quem olhou vai ver que o seno de 30 graus ele vale 1 sobre 2, 1 meio. Beleza? Então, o seno de 30 graus, ó, eu substituí ele aqui por 1 meio. Igual, sinalzinho de igual a gente repete. Quanto é que vale o cateto oposto aqui nesse triângulo retângulo em relação, ó, em relação a esse ângulo de 30 graus? Quem é? Vale quanto? Vale x, ó, cateto oposto, lado oposto ao ângulo de referência de 30 graus, no caso aqui, ó, x. Então, no lugar do cateto oposto, como a gente não sabe quem é essa medida, a gente vai colocar x. Sobre quem, professor? Sobre o valor da hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse triângulo retângulo? Vale 2.000. Hipotenusa, ó, lado oposto ao ângulo reto. Lado oposto ao ângulo reto. Vale quanto? 2.000. Então, colocamos aqui 2.000. Beleza? Então, vamos lá, continuando, né? Chegando aqui, o que é que eu tenho aqui, professor? Você tem apenas uma regra de 3 simples. E aí, a dica que eu sempre gosto de dar para vocês, alunos, é iniciar sempre a resolução dessa regra de 3 simples pela a multiplicação do x, tá bom? Então, vamos lá, ó. X vezes 2. X vezes 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2x. Coloquei o 2x aqui porque eu estou meio que sem espaço aqui abaixo, tá bom? Então, eu trouxe aqui para o lado. 2x. Agora, o que eu tenho aqui, ó? Multipliquei x vezes 2, deu 2x. Vou colocar o sinalzinho de igual, tá bom? E agora, temos aqui 1 vezes 2.000. 1 vezes 2.000. 1 vezes 2.000 é 2.000. Tranquilo demais. X, o que é que vai ficar aqui agora? Eu quero descobrir o valor de x. Então, vou ter que deixar ele sozinho aqui, ó, isolado, antes da igualdade, ó. Deixei o x sozinho aqui, isolado, antes da igualdade, porque eu quero saber somente o valor dele, x. E o 2, professor, o que é que eu vou fazer com ele, ó? Perceba que o 2 aqui, ele está multiplicando x. Então, eu vou ter que passar ele para depois da igualdade, para o segundo membro da nossa equação, com a sua operação inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, fica 2.000 dividido por 2. Logo, x vai ser igual a quem? Vai ser igual ao resultado de 2.000 dividido por 2. Quanto é 2.000 dividido por 2? 2.000 dividido por 2, se eu vou dividir alguma coisa por 2, o resultado vai ser a metade dessa coisa. Então, se eu estou dividindo 2.000 por 2, eu quero saber a metade de 2.000. Quanto é? 1.000. 2.000 dividido por 2 é igual a 1.000. Logo, a altura que esse avião está em relação ao solo diante dessa situação problema aqui, que apresenta o valor de x, é igual a 1.000 metros. Beleza, galera? Então aqui, ó, para a gente resolver essa situação problema, vocês tiveram que ter conhecimento de quê, pessoal? Ó, da relação trigonométrica cateto oposto sobre hipotenusa, que é chamado de seno, e também saber também quanto é que vale o seno dos ângulos rotáveis, no caso aqui de 30 graus. Beleza, galerinha? Então é isso, ó, os conhecimentos que a gente utilizou aqui, copiem completamente, né? Tanto a situação problema descrita, como a sua resolução no caderno de vocês na matéria de Matemática 2, que eu vou pedir para vocês anexarem lá no Google Sala de Aula. Beleza? Então é isso, pessoal. Resolvemos aqui a situação problema. Galera, chegamos ao final da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham realmente compreendido o conteúdo dessa aula, tá bom? Que é relações trigonométricas, seno, cosseno, tangente, a tabela dos ângulos notáveis e principalmente tenham entendido principalmente a essência, né? De como resolver uma situação problema envolvendo esse conteúdo. Então é basicamente assim, pessoal, que a gente vai estudar esse conteúdo, né? Sempre com muita aplicação de situações problemas, porque na verdade serão assim que vocês estarão diante desse conteúdo matemático. Tá bom? Então é isso, tchau e até a nossa próxima oportunidade.